Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Preste bem atenção no versículo 2. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tira mais a PA se preciso, põe retorno para mim aqui, por gentileza. Preste bem atenção para você entender o que Deus quer falar conosco. Quando eu e você, quando nós, obrigado, estamos no propósito de Deus, os nossos desejos também podem fazer parte do propósito que Deus tem para cada um de nós. Eu vou repetir, é para você entender, não precisa dar glória, aleluia, gritar, eu quero que você entenda. Quando eu estou no propósito de Deus, o meu desejo, ele pode fazer parte do propósito que Deus tem preparado para mim. Quando o Senhor nosso Deus, ele chama Abrão, Deus tem um propósito na vida de Abrão. Primeiro o Senhor ordena, também o Senhor mostra o que ele irá fazer. Eu vou repetir. Quando o Senhor nosso Deus, ele chama Abrão, o Senhor nosso Deus vai ordenar a Abrão a sair da sua casa, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra que o Senhor ia mostrar. Mas a Bíblia me diz que o Senhor nosso Deus, ele tinha um propósito. Mas a palavra de Deus também me diz que além do propósito de Deus, havia em Sara e havia também em Abrão um desejo. Eu vou repetir. Havia o propósito de Deus, mas também havia o desejo em Sara e em Abrão. A Bíblia diz que Sara desejava ter um filho. Porém, a palavra do Senhor vai me dizer algo. Que embora ela desejasse ter um filho, e esse filho estava no propósito de Deus, ou seja, Abrão e Sara estavam dentro do propósito de Deus, desejando algo que faz parte do propósito de Deus. Porém, havia um problema. O problema era que Sara era estéril. Mas pastor, não é só um problema, havia dois. Além de Sara ser estéril, a Bíblia diz que ambos eram avançados em idade. Eu vou repetir. Se você não pegar, eu vou terminar a mensagem e vamos embora. Sara e Abrão estão dentro do propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, eles têm um desejo de ter um filho. Porém, para que esse desejo fosse concluído, realizado, dois problemas deveriam ser solucionados. Porque ambos eram avançados em idade, perdeu o vigor, não tem mais libido, não tem mais força. E o segundo, além disso, ela era estéril. Então o que o Senhor está querendo dizer para nós? Que embora eu esteja no propósito do Senhor,
e o meu desejo condiz com o propósito do Senhor, isso não significa que eu não terei problemas. Eu posso estar no propósito de Deus, desejando algo que faz parte do propósito de Deus, mas isso não significa que eu não terei problemas. A Bíblia diz que eles têm dois problemas sérios. Só que a palavra do Senhor vai nos revelar algo. Que esse problema que é sério, não é um problema para Deus. Tem propósito, tem desejo, está dentro do propósito, tem problema, mas o problema não é um problema para Deus. Eu vou repetir para você pegar. Você tem propósito, tem desejo que faz parte do propósito, está tendo problema e o Senhor está dizendo, esse não é um problema para mim. Porque alguns acham que por estarem no propósito de Deus, desejando algo que faz parte do propósito de Deus, não vai ter problema. Só que a Bíblia me diz que eles têm problema. O fato de ter o propósito e o desejo dentro do propósito não significa que eu não tenho ou não terei problemas. Abraão e Sara tinham problemas, porém os problemas seriam e são também um problema para Deus. Vou repetir. A enfermidade e ser avançado em idade também era um problema para Deus. Só que a Bíblia me diz que não existe nenhum problema que Deus não possa solucionar. Não existe nada que Deus não possa fazer. Eles têm dois problemas. Estão dentro do propósito, estão desejando algo que agrada a Deus, que está no propósito, e a Bíblia vai me dizer que Deus vai solucionar os dois problemas. Pastor, o que o senhor veio dizer aqui nessa noite? Eu até escrevi isso daqui, ó, que eu vim dizer. Oh, lindo. Tem propósito, tem desejo, mas tem também problema. O fato de ter propósito e desejo não significa que eu não terei problemas. Abraão e Sara tinham problemas, porém os problemas não seriam problemas para o nosso Deus. Esse problema que você vê como empecilho, esse problema que você vê como um grande problema, é apenas um instrumento de Deus, para que quando Ele cumprir o propósito e realizar o seu desejo, o nome dEle seja mais glorificado. Isto que para você é um problema, para Deus é só um instrumento, para que o nome dEle seja glorificado grandemente. Eram avançados de idade, era estéril, mas a Bíblia diz que Jesus veio, deu vigor, trouxe o libido de volta. A Bíblia me diz que agora aquela que era estéril, agora ela está dando a luz. Por quê? Porque nós servimos um Deus que soluciona problema. Por quê? Porque nós servimos um Deus que quando Ele tem um propósito na vida de uma pessoa, e o desejo daquela pessoa condiz com o propósito, nenhum problema tem o poder de parar o propósito de Deus. Eu acho que você entrou aqui enganado, achando que esse problema que você está passando é maior do que o Deus que prometeu algo para você. Eu estou achando que você entrou aqui enganado, e até está preocupado por demais,
Porque você não consegue ver a solução desse problema. Só que você esqueceu que quem é maior não é aquele que está no mundo, é aquele que está em nós. Você esqueceu aquilo que a palavra diz, que nada é impossível para aquele que crê. Ela era estéril, então ela precisava ser curada. A Bíblia diz que foi. Eram avançados em idade, voltou vigor, voltou libido. A Bíblia diz então que eles vão deitar, se relacionar como marido e mulher, e ela vai engravidar. Por que ela engravidou? Porque tanto o propósito quanto o desejo, ambos iriam glorificar a Deus. Eu vou perguntar, será que o seu desejo faz parte do propósito de Deus? Será que aquilo que você deseja faz parte do propósito de Deus? Porque se fizer parte do propósito de Deus, pode ser o problema que for, que nada vai parar aquilo que Deus prometeu e aquilo que você está desejando, que está dentro do propósito de Deus. Mas se não tiver, a Bíblia diz que passa-se 9 meses. Quantos meses? E passando os 9 meses, quem nasceu? Quem nasceu? Quem nasceu? Fala com esse irmão assim, então se prepare. Porque esse problema que você está passando não é empecilho, é instrumento de Deus, para que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado. Você não entendeu não? Então vou melhorar. Fala com ele assim, Isaac está vindo. Fala com ele, Isaac está vindo. E se porventura não conhece a Bíblia, você fala com ele assim, Isaac é promessa. Mas vocês não entenderam. Eu estou querendo dizer para você que aquilo que Deus prometeu está vindo. Não é o problema que vai parar a promessa de Deus. O problema é só o instrumento de Deus para que o nome de Deus seja glorificado. Pare de olhar o problema como você está olhando. Olha para o problema como instrumento de Deus para que o nome dele seja glorificado. Ei, querido, a Bíblia diz que havia uma promessa sobre a vida de Abrão. Como que aquele homem vai ser grande se não tem filho? E aqui eu quero que você traga à sua memória aquilo que Deus prometeu em fazer na sua vida. E através da sua vida, porque aquele que começa, ele é fiel também para terminar. E aquilo que Deus começou na sua vida, ele vai terminar. Porém, isso não significa que nós não encontraremos adversidades. Não teremos problemas. A diferença está é como que você olha para o problema. O problema faz parte do processo de Deus para a minha vida e da sua vida. É através do problema que você cresce. É através de um problema que você ganha conhecimento. É através do problema que você tem sabedoria. E é através do problema que o nome do Senhor é glorificado. Sabe por quê? Porque você tenta de tudo quanto é forma e não consegue resolver. Mas quando você coloca na mão do Senhor... Sara tentou resolver por si só, trouxe problema para dentro da casa. Não queira resolver um problema que você não tem condições nenhuma de resolver. Deixa Deus só fazer o que Ele falou. Para de querer dar jeitinho aonde não precisa dar jeitinho. É só você entender e trazer à sua memória aquilo que Deus prometeu. Sara tinha a promessa. O filho ia nascer de Abraão e de Sara, não é de Abraão e de Agar. Então vou perguntar, para que você está colocando Agar num lugar que não deveria colocar? Eu sei por quê. Porque você não sabe esperar, porque você não tem paciência. É porque você não acredita que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o mesmo de hoje, hein, querido? Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E ele não vai mudar. É só você lembrar. Olha o que o Senhor disse para Abraão: farei de você uma grande nação. Como vai ser grande se não tem menino? Então o que o Senhor está dizendo? Não importa o problema que você tenha, eu vou fazer aquilo que eu prometi. Você está achando que Deus não te conhece? Não.
Você está achando que Deus não sabe os problemas que você tem enfrentado, não? Você está achando que Deus não te vê lá no trabalho, na sua casa, no seu relacionamento, naquilo que você almeja, naquilo que você quer? Você está achando que Deus não sabe, não? Ele sabe, meu lindo. Ele só quer que o nome dele seja glorificado, é só isso. E como que o nome dele é glorificado? Crendo. Como que o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Abraão? Porque ele creu. A fé vem por ouvir, ouvir a pregação da palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, ele agradou a Deus crendo. Ele não olhou para a sua idade. Também não se preocupou muito depois que Deus o chamou para a enfermidade de Sara. Ele creu. Ele creu. E olha que um dia ele disse: Senhor, quem vai herdar isso tudo é meu servo. O Senhor: não, a minha promessa não está para o servo, a minha promessa está para o seu filho, sangue do seu sangue. Mas Senhor, não, na hora certa. Na hora certa. Pare de ficar olhando para o problema. Para de colocar problema onde não há problema. Para de fazer aquilo que não precisava ser feito. Para de ser Sara. Para de ser Sara. Para de querer ajudar a Deus aonde você não tem condições nenhuma de ajudar a Deus. Sara achou que podia ajudar a Deus. O que ela trouxe para dentro de casa? Ismael, problema. Problema. Às vezes você acha que Deus não é suficiente capaz, né, de resolver esse problema que você acha que é grandioso. Você não conhece o Deus que você serve, não, meu lindo. Porque se você conhecesse, você saberia que embora nós tenhamos problemas, aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Eu só vim aqui dizer isso. Já acabei a mensagem, é só isso. Só isso. Está no propósito? Deus te chamou, escolheu, separou, prometeu, você desejou, desejo está ligado com o propósito. Pastor, não tem dinheiro. Vou falar como a gente, no momento de ira, raiva, você falaria assim: quem te perguntou? Não tem dinheiro, pastor? Quem te perguntou se tem ou não? Não tenho condições. Quem perguntou? Jesus te perguntou isso? O Espírito Santo te perguntou isso? Ah, eu sou da menor tribo. Ele perguntou onde é que você mora? Ele só quer saber se você crê. Ele só quer saber se você crê. Ele só quer saber isso, não quer saber mais nada, porque ele já sabe de tudo. Ele sabe de tudo, irmãos. Quando o Gideão vai se apresentar ao Senhor, ele vai questionar o Senhor: eu sou da menor tribo, porque o Senhor não escolheu outro. O Senhor: escolhi você, rapaz. Ô Gideão, você é varão, valoroso, homem valente. Mas Senhor, prova para mim. Deu ele 3 provas. Não acreditou ainda. Aí juntou 32 mil homens. Oh, obrigado. Gideão juntou 32 mil homens. A minha pergunta é: os 32 mil fazia parte do propósito de Deus na vida dele? Então por que você está carregando essa montoeira de gente na sua vida? Já perguntou para Deus quais são as pessoas que fazem parte do propósito de Deus na sua vida? Já perguntou? Já perguntou? Ei, por um determinado momento Ló fazia parte do propósito de Deus na vida de Abraão, mas chegou uma hora que o Senhor: vaza! Você está segurando pessoas que já era para ter ido embora há muito tempo. Está prendendo pessoas e prendendo pessoas. Você não está seguindo o propósito de Deus. Ei, vaza, deixa embora. É Ló. É Ló. Mas não. Eu quero os 32 mil. Eu preciso é do banco não sei o quê. Eu preciso é do amigo empresário. Eu preciso é de fulano que tem casa na praia. Meu filho, eu preciso do Deus Criador.
que é capaz de mover corações, ou então abrir porta onde não existe porta, e me dar condições para me alugar uma casa na praia, não ficar dependente, ou vou melhorar, mendigando o irmão, para me poder ceder um espacinho na casa dele, para mim ir para um sítio, não! Não precisamos ficar mendigando não, irmãos, é só orar. Gideão queria 32 mil, o Senhor falou só 300. Está cheio de gente em sua volta. E eu vou te falar, a maioria não faz parte do propósito de Deus na sua vida. E eu vou te dizer mais, quando Deus começa a cumprir o propósito dele na sua vida, começa a surgir os invejosos. Sabe por quê? Porque eles não fazem parte do propósito, porque quem faz parte do propósito se alegra. Agora os que não fazem, você está se achando, hein? Você não acha que é muito para você, não? Não, só porque você não faz aqui, não faz lá não. Aqui é melhor. Faz igual o Senhor falou para Gideão. Pode tirar. Vaza. Ô pastor, lá até comigo não é muito não. É um só, mas está dando briga. Dá linha também. A Bíblia diz que os pastores começaram a brigar por causa da terra, porque a terra não suportava mais os animais que Ló tinha e Abraão tinha. Sabe o que Abraão disse? Pode escolher o lugar para onde você quer ir, porque eu não dependo do lugar, e nem daquilo que eu tenho, eu dependo daquele que me deu o que eu tenho. Tem gente que fica preocupado com lugar. Tem gente que fica aliançada em pessoas, achando que essa pessoa é que vai conceder a ela aquilo que Cristo prometeu. Meu lindo, só ler a Bíblia. Abraão disse, pode escolher, Ló. Campina do Jordão, lá tem água, tem comida, tem alimento, lá é top. Vou para lá. Abraão disse, se você for para lá, eu fico por aqui, eu vou para o outro lado. Pode ir. Abraão quis dizer assim, ó, eu não preciso daquilo que você precisa. O que eu preciso, eu já tenho. Vocês que não prestam atenção quando Deus fala com vocês. Quando você um dia recebeu Jesus como Salvador, quando Deus usou alguém para falar com vocês, vocês não prestam atenção, a maioria. Deus está falando, fica de joelho, começa a falar em línguas. Deus está falando, o outro está conversando para lá e para cá. E não atenta para aquilo que Deus está falando. Quando o Senhor falou com Abraão, o Senhor foi claro. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Tu serás uma bênção, e todos que creem no Deus que você crê, serão abençoados também. Ei, aquele homem cravou no coração. Quando a gente crava no coração aquilo que Deus prometeu em fazer, meu filho, pode levantar capeta, pode levantar demônio, pode levantar problema, que não tira. Não tira. Só olha para Abraão. Quantos problemas ele teve? Quantos? Entra no Egito, vai mentir com medo dos caras pegar a mulher dele. Só que a Bíblia diz que quando ele sai mais rico do que como entrou. O cara que tem propósito, o cara que tem a promessa, ele entra no terreno do inimigo e ainda entra mentindo, porque em partes era irmã. Mas ele com medo de tomar, a Bíblia diz que o faraó vai querer pegar ela, o Senhor vai mostrar para ele, não toca nela não. Faraó ficou tão perturbado que ele diz assim, abençoa esse homem e manda ele embora. Quem tem promessa até na hora de ir embora é abençoado, mano. Porque a Bíblia diz que a bênção corre atrás. Aí você está com medo de ir embora. Eu fui mandado embora, e daí? É mandado embora hoje, amanhã abre outra porta. Perdi o carro, perdeu esse, amanhã tem outro. Mas não, é um apego. Nós vamos para casa. Nós precisamos de exercer a palavra, irmãos. Deus revela.
Deus mostra a sua vida, mostra, mas se você não colocar em prática, eu vou te falar, você só faz eu ficar aqui até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Só isso. Não, você tem que colocar em prática o que Deus fala. Colocando em prática aquilo que Deus fala, dá certo. Dá certo. Né, Sr. Carlos? Quero orar por vocês. Esse problema não é maior do que aquilo que Deus te prometeu. E nem o que você está desejando dentro daquilo que Deus te prometeu. Faz parte, creia nisso. Pai,